Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Resenha com Café. Se você é novo por aqui e ainda não está inscrito, aproveita e já se inscreva para não perder nenhuma resenha. Playlist completa eu vou deixar aqui na descrição para você poder assistir todos os filmes que eu já resenhei. Imagine você ter visões e sonhos que te assombram depois de eventos traumáticos que aconteceram com seu irmão no passado. Hoje nós vamos resenhar sobre Telefone Preto 2. Então senta, pega o seu café e vamos resenhar. Se o primeiro Telefone Preto já deixou a gente desconfortável, o 2 chega com uma pergunta que se formou antes mesmo do filme ser lançado. Dá pra voltar pra esse pesadelo e ainda se assustar de verdade? Hoje eu vou te contar o que eu achei do Telefone Preto 2 e nós vamos completar aqui no nosso caderno. Se você não viu a resenha que eu fiz sobre o Telefone Preto 1, eu vou deixar linkado aqui pra você ir assistir depois que acabar esse daqui. Quando eu fiquei sabendo que ia lançar o Telefone Preto 2, eu queria muito, eu achava que não teria história pra contar, porque afinal de contas, o primeiro filme já amarrou todas as pontas. O personagem principal, que é o Finn, ele consegue derrotar o sequestrador e acaba que ele consegue ser resgatado do cativeiro. E eu jurava que não teria uma sequência para esse filme. Eu achava que eles acabariam estragando a história tendo uma sequência. Como todos os vídeos aqui, eu sempre digo que se você não gosta de spoilers, ou se você não viu o filme ainda, eu sugiro que você assista o filme primeiro para depois vir aqui assistir a resenha, porque vai ter spoiler. Então, quando saiu o trailer do segundo filme, eu achei que eles conseguiram deixar esse universo mais sombrio e eu criei muita expectativa com esse segundo filme. Então eu fiquei muito ansiosa pra assistir e na primeira oportunidade eu vi esse filme e eu digo, realmente eles conseguiram fazer uma sequência que não estragasse toda a história do filme. O segundo filme, ele não foca no Finn, mas ele foca na Gwen com as visões que ela tem. Então o segundo filme ele traz muito o sobrenatural. Ele é muito mais focado no sobrenatural, que faz a atmosfera do filme ficar mais suspense e marcante. Então o segundo filme ele já é bom por si só, por não ter estragado a história. Eu esperava que fosse ser contada a história do sequestrador da infância, né, que começasse da infância dele, mas mostra a história dele de um outro ponto de vista, mostra como surge o sequestrador. O filme ele volta para os irmãos Finn e Gwen, mas ele foca mais na Gwen e com as visões que ela tem, porque as visões dela vão começar a ter ligação com o próprio sequestrador. E o bom do segundo filme é que ele não enrola tanto para chegar nas vias de fato, mostrando a que veio. E mostra também o trauma que ficou pro Finn depois que ele conseguiu escapar do cativeiro e derrotar o sequestrador. Ele acaba ficando com alguns traumas psicológicos, porque não tem como você passar por uma experiência tão traumática daquela e sair sem nenhuma sequela. Então o filme ele mostra bem isso daí, e a Gwen continua tendo os sonhos, né, só que agora eles estão mais crescidos, né, eles estão mais velhos, eles ainda estão na escola, e aí eles estão em uma outra fase da vida deles. Por conta desses traumas, o Finn ele acaba se tornando uma pessoa agressiva e meio recluso, então ele continua não tendo amigos. No primeiro filme ele só tinha um amigo e acabou sendo sequestrado, e aí no segundo filme ele se torna muito mais recluso por conta desses traumas. E a Gwen tá numa fase que ela, né, já é adolescente também, já tem umas paixonites e tal. Esse rapaz, por quem ela tem interesse, convida ela para eles irem para um show, mas eles acabam se inscrevendo num acampamento de férias, e aí vão os três para esse acampamento. Então agora nós vamos começar a nossa resenha aqui no caderno. Então o foco central do filme vai se passar nesse acampamento que eles se inscreveram para ser monitores, e que é o mesmo acampamento que a mãe deles, da Gwen e do Finn, trabalhou quando era mais jovem. Então todos os sonhos que a Gwen vai ter durante o filme vai ter ligação direta com o sequestrador e com esse acampamento. E também de alguma forma tem ligação com a mãe dela, porque no primeiro filme a gente sabe, é retratado que a mãe dela também tinha esses sonhos e o pai não acreditava, né, e por isso ele era agressivo da forma que ele era, porque ele não entendia, não compreendia aquilo e achava que era tudo invenção da cabeça dela, que ela tava doida. E ele achava que a Gwen também tava. Tanto é que ele proíbe ela de ficar falando que tem os sonhos, né? Então ele é bem ruim nesse sentido também, né? Além de ser abusivo com eles. E aí o desenrolar do filme é todo nesse acampamento. Eles chegam nesse acampamento durante uma nevasca e acaba que são só eles lá nesse acampamento, só os três, e as outras pessoas lá, os adultos, né, que comandam o acampamento, é só eles que tem lá. E nesse acampamento tem uma cabine com um telefone preto. O Finn, por conta desses traumas, começa a usar drogas, porque é um jeito que ele achou de escapar disso. É um jeito, né, totalmente errado, mas ele achou que isso daí seria o que tiraria os traumas dele. Então ele recorre a esses meios e tá tendo uma nevasca
fica muito forte, e por isso que só eles conseguem chegar no acampamento. Então fica só os três, e no acampamento é dividido por alojamento de meninos e alojamento de meninas. Então acaba que a Gwen fica sozinha no quarto. Os sonhos dela acabam se intensificando no decorrer do filme, no acampamento, por conta de ter essa ligação direta com o sequestrador e a história dele, né? Então, no Telefone Preto 2, ele foca muito no começo, né? No porquê, não no porquê, né? Porque não fala exatamente qual é o motivo que ele vira serial killer, né? Mas eu acredito que seja porque ele é um sádico mesmo e não tem muito o que ser explicado, né? E ele é do gênero de terror. Telefone Preto 2 lançou em 2025, bem recente. Esse é um dos filmes que tem a trama muito envolvente, que te prende pela própria atmosfera de tensão que ele causa, e ele se passa já em 82. Ele tem esse salto no tempo aí, onde eles já são adolescentes, né? No primeiro filme eles ainda são crianças, e o bom é que eles conseguiram levar os mesmos atores pra continuação. Eu acho isso fabuloso, quando é o mesmo ator, depois de tanto tempo. Começa a acontecer todos os sonhos da Gwen lá no acampamento, e o Finn começa a ter também mais ligações no Telefone Preto, que, como eu falei, tem uma cabine nesse acampamento, e a Gwen vai começar a descobrir que a mãe dela tinha as mesmas visões nesse acampamento. Então tudo tá interligado, a história da mãe com a Gwen e o sequestrador, porque o sequestrador foi um monitor nesse acampamento, e a Gwen começa a ter visões agora com os garotos que ele tirou a vida no acampamento, que foram as primeiras vítimas dele. Eram 3 meninos. Esses garotos não foram todos no mesmo ano, eu acredito que tenha sido cada um em um ano diferente. Não fica muito claro isso, mas eu acredito que tenha sido. Só que eles só descobrem que o sequestrador era um monitor nesse acampamento bem lá na frente. E os sonhos dela começam a ficar muito realistas, porque ela começa a ter um sonambulismo, e enquanto ela tá tendo sonho, é como se fosse acontecendo e ela tá no meio da cena. O sequestrador vem no sonho dela e ataca ela. Então aqui a gente já tá meio que no meio do filme, já se desenrolou praticamente toda a história, a gente já entende o porquê do segundo filme. Então ele é muito focado na questão sobrenatural, ele foge muito do conceito do primeiro filme. O primeiro filme ele é bem focado em acontecimentos que tem ligação com a vida real, né, porque é uma coisa que acontece com frequência, a gente sabe, e o segundo filme não ficou preso nesse sentido, ele foca mais no sobrenatural. Então tem muito dessas visões da Gwen e os acontecimentos interligados enquanto ela tá tendo sonho. Então aqui na sinopse eu vou colocar aqui: a continuação do primeiro filme consegue levar você de volta para a mesma sensação. A tensão continua e a Gwen consegue desvendar o que acontecia com a mãe e entender o que acontece com ela. Hoje minha letra está horrível. E entende o que acontece com o sequestrador. Aqui eu não quis fazer muito uma sinopse, porque isso aqui vai complementar a minha opinião sobre o filme. Então ficou mais uma opinião do que a sinopse. E aí é pra você ver que o caderno é muito sugestivo. Você vai completar ele do jeito que você quiser, da forma que você bem entender, que for legal pra você. Então não tem uma regra. Você faz conforme aquilo que você quer. Os atores principais são os mesmos do primeiro, então a gente vai repetir. O Telefone Preto 2 eu assisti na Amazon. O melhor desse filme é que a classificação indicativa dele é de 18 anos, mas a minha afilhada de 13 ama tanto um como o 2. Eu sempre gosto de assistir primeiro sozinha, pra depois saber se realmente ela pode ou não assistir. E assim, eu não acho que seja... Eu não vou ficar classificando a indicação de um filme, mas eu não vejo o porquê dele ser de 18 pra cima, porque ele tem alguns palavrões, claro, mas que nada foge da realidade dos jovens de hoje em dia. Então, o filme ele tem essa classificação, mas eu acho que super dá pra assistir, e ela adora, ela ama esses filmes. Enfim, eu mesma, né, assistia muito filme de terror quando eu era mais nova também, e estamos aí. E o bom do segundo filme também é que ele tem muita ação. Além do suspense de você não saber o que vai acontecer dentro do sonho dela, tem muita tensão, porque ela tem contato com garotos que sumiram no acampamento, então ele se desenrola nessa investigação que ela tá fazendo, porque ela quer entender por que ela tá tendo sonho com esses meninos. Ela tá sonâmbula e vai em busca desses meninos e saber o que aconteceu com eles, traz essa ação, porque ela tá, enquanto ela tá sonhando e sonâmbula, ela tá agindo. Então, às vezes acontece de o menino aparecer, ele aparece na janela, e aí ela sai da cama dela, e ela tá ali na janela, então ela sai numa nevasca, e é quando o sequestrador aparece também no sonho dela, e que a gente viu muito já na hora do pesadelo com o Fred Krueger, tem essa mistura, e aí o sequestrador, ele aparece nos sonhos dela, e ele ataca ela, ele começa a atacar ela. O Finn é o único que entende o que tá acontecendo, porque ele tá recebendo ligações de novo
novo nesse telefone que tem lá, que também é preto, e quem fala com ele dessa vez no telefone é o sequestrador. Nesse segundo filme, o fato de ele ouvir o sequestrador no telefone não tem a ver com o fato sobrenatural que tinha no primeiro filme, os meninos que foram sequestrados e falava com ele no telefone. Eu acho que tem muito mais a ver com o fato de que ele ficou muito traumatizado depois de conseguir derrotar o sequestrador. Então ele ouve ele no telefone e nesses telefonemas ele tá fazendo ameaças pra ele e tal, e ele fala que ele vai tirar dele aquilo que ele mais ama, que no caso é a Gwen. E ele ataca a Gwen nos sonhos que ela tem, justamente pra ferir o Finn. Só que o que ele não sabe é que ela é uma menina muito forte em muitos sentidos. Eu gosto muito dessa personagem, porque ela é uma menina muito guerreira, assim, e ela tem um gênio muito forte. A atriz, a Madeleine, ela consegue passar essa vibe, eu acho que ela interpreta esse papel assim tão bem, que ela consegue passar essa energia da personagem muito forte no filme. Então, quando você tá ali vendo ela tendo os combates com o sequestrador, isso fica muito nítido. Falei tanto que meu café já tá gelado. E aí, eles explicam pro monitor-chefe lá do acampamento tudo o que aconteceu e as visões que ela tem, né, os sonhos. Eles explicam pra eles ali, o pessoal mais próximo. Tem gente que tá próximo deles que não acredita no que eles estão falando, acho que é coisa do demônio, essas coisas. Mas tem gente que acredita, e quando eles começam a pesquisar, é quando eles descobrem que o sequestrador trabalhou ali e ele fez essas vítimas. E aí ela vai tendo esses sonhos e ela consegue descobrir o que aconteceu com os meninos. No final, acaba que os meninos e o Finn conseguem ajudar a Gwen a derrotar de vez o sequestrador. Acho que vai ter um terceiro filme? Não. Assim como quando eu acabei o primeiro, eu também achei que não teria uma sequência. Não teria por que ter uma sequência, porque o primeiro filme amarra tudo e tem um final muito bom. Achei que teria um segundo? Não, eu não achei que teria um segundo, e eu achei que eles iam estragar muito. Mas eles não estragaram e ficou muito sensacional essa sequência, coisa que é muito difícil de acontecer. Pra mim, sequência de filme de terror, 70% das vezes é ruim. Eles, com a sequência, eles destroem uma coisa que já estava finalizada, mas o Telefone Preto 2 quebrou esse padrão de coisas mal feitas, porque parece que, assim, eles querem muito dar sequência pras coisas e ter história pra contar, e eles, na hora, eles se perdem, e acaba que eles destroem toda a história e fica uma coisa chata de assistir. Mas o Telefone Preto 2 não é assim, ele casa muito com o primeiro. Você consegue assistir o segundo sem ter assistido o primeiro, porém, você vai perder as referências do primeiro filme, então não vai ter muita graça. No final do filme, o pai deles também ajuda, porque ele acaba chegando lá no acampamento pra buscar eles, porque ele sabe que ele está preso lá por causa da nevasca que tá tendo. E aí a Gwen, ela fala que ela não quer ir embora, porque ela quer ir até o final dessa história. E ela descobre que a mãe dela não se matou, porque no primeiro filme deixou isso daí a entender, porque o pai dela acreditava que ela tinha feito isso, mas não foi isso que aconteceu. A mãe dela não tirou a própria vida. Quem faz isso é o sequestrador, porque ela começa como ela trabalhou lá na mesma época dele, ela chega até ele. Então por isso que ele acaba, né, vitimando a mãe da Gwen, e ela descobre isso porque ela insiste em ficar até o fim. E o pai também ajuda nessa investigação, tanto o pai como o Finn e os monitores do acampamento que estão lá com eles. Todo mundo ajuda e eles conseguem derrotar ele mais uma vez. Só que dessa vez, acredito que pra sempre. Se tiver um terceiro filme, eu acho que poderia ser o porquê que ele se torna esse sequestrador, o porquê dele desenvolver essa coisa, né, esse sadismo. Eu acho que seria interessante, até porque eu acho que poderia mostrar uma infância que ele possa ter tido, traumática, qualquer coisa do tipo, que é o que geralmente tem. Então, desculpa aí pros serial killers. Então, vamos finalizar aqui a minha opinião sobre. A minha opinião sobre esse filme é que a sequência conseguiu entregar tudo prometendo nada. Deixa eu mudar de caneta, porque essa aqui tá falhando. Poucas sequências conseguem continuar a história sem perder o sentido. Mais um filme pra mim, 5 estrelas, e justamente pelo fato de que a sequência não se perdeu do primeiro filme, e isso é muito raro de se ver, principalmente no gênero do terror. Quem é fã vai entender o que eu tô falando. Esse daqui, depois de Sobrenatural, é um dos melhores filmes de terror que tem hoje em dia. Meu favorito ainda é Insidious, assim como Invocação do Mal também, mas com algumas ressalvas. Então, Telefone Preto, 5 estrelas. Se tivesse mais, com certeza eu colocaria mais estrelas. E já comenta aqui o que você achou da nossa resenha de hoje. Se você tem algum filme pra sugerir, se você tem algum filme que você quer que eu resenhe e coloque aqui no caderno de resenhas, deixa o seu like pro YouTube entender que você tá gostando
gostando dos vídeos, compartilha ele com outras pessoas e me fala o que você achou do Telefone Preto 2, se você já assistiu ele, qual foi a sua opinião sobre, se você também acha que não teria tido uma sequência, mas que se surpreendeu, porque eu me surpreendi com essa sequência. Eu não achava que fosse ficar bom, não achava que essa sequência aí eu achava que ela iria se perder, eu só achava que seria possível uma sequência se fosse contando a história dele, e eu me surpreendi com essa sequência justamente por isso. E a nossa página de hoje ficou assim: Telefone Preto 2, 5 estrelas. Na minha opinião, vale muito a pena assistir, tanto um como dois. E se você não viu a minha resenha do primeiro filme, vai lá assistir. Playlist tá aqui na descrição. E eu vejo você na próxima resenha. Bom restinho de café e até a próxima.